Olá, metástase óssea é um grande problema na área de oncologia. É um problema frequente e que pode ter consequências muito importantes para os pacientes e para as pacientes. Vários tumores costumam, quando vão dar as metástases, irem para os ossos. Alguns exemplos: o câncer de próstata, e mais de 90% das vezes que é metastático para os ossos. Câncer de mama. Câncer de mama é outro tumor que, quando metastático, frequentemente envolve os ossos. Mas não só os dois. Câncer de pulmão, por exemplo, é uma outra situação bastante comum. As consequências da metástase óssea são várias. As principais incluem a dor, que pode ser uma dor de leve, moderada até bastante severa. Também pode acontecer, pelo crescimento da metástase, a compressão dos nervos que saem das raízes nervosas, causando, por exemplo, além de dor, uma fraqueza localizada de um braço ou de uma perna. E mais grave ainda, a compressão do canal medular, podendo levar o que a gente chama de uma paralisação completa dos movimentos das pernas, eventualmente dos braços e muitas vezes incontinência urinária e fecal. Além disso, a metástase óssea pode, por enfraquecer os ossos, causar as fraturas ósseas, levando também a sintomas dolorosos importantes. E dependendo da localização, como por exemplo em câncer de próstata, se elas são ou acontecem na região da base do crânio, pode também alterar a sensibilidade do rosto e também alteração da visão. Portanto, metástase óssea é uma área que precisa ser de modo muito cauteloso e de modo muito agressivo tratada. E na verdade nós temos hoje vários tratamentos para as metástases ósseas. Eu vou separar os tratamentos em duas partes. O tratamento da doença de base, ou seja, se é um câncer de mama, drogas que tratam o câncer de mama, obviamente vão diminuir a chance de uma complicação da metástase óssea. No mesmo caso, o câncer de próstata, como por exemplo os tratamentos anti-hormonais ou quimioterapia, diminui a chance de uma complicação. Então, primeiro os tratamentos, eles têm que ser direcionados para a doença de base, ou seja, qual o tipo de câncer que está causando a metástase. Mas também tem, essa segunda parte, os tratamentos direcionados para as metástases, que são de dois tipos: os tratamentos localizados e os tratamentos medicamentosos. Os tratamentos localizados, nós temos a radioterapia, que é um excelente método para tratar a metástase óssea, no sentido de diminuir a dor, de descomprimir o canal medular quando comprimido, descomprimir uma raiz nervosa e também de ajudar a solidificar uma fratura causada pelo câncer. Dos medicamentos, nós separamos em dois grupos. O primeiro grupo são os medicamentos que vão trabalhar e inibir a atividade que o câncer, quando está envolvendo os ossos, o faz para tentar enfraquecer o osso e aumentar as complicações. As duas medicações aprovadas são o ácido zoledrônico e uma outra medicação chamada denosumab. Essas medicações, elas procuram, em vários tumores, como em câncer de mama, de próstata, de pulmão, inibir a atividade inflamatória e de absorção que se faz quando a metástase agride o osso, impedindo ou diminuindo a chance de uma erosão óssea com risco maior de fratura, com risco maior de dor severa, com risco maior de uma cirurgia ou radioterapia direcionada para o osso. Essas duas drogas são aprovadas no nosso meio. O ácido zoledrônico é feito mensalmente, ou em alguns casos a cada 3 meses por via endovenosa, e o denosumab é feito de modo subcutâneo, também mensalmente. A outra classe de medicamentos são as medicações radioativas, medicações que são injetadas na veia e que carregam radiação e uma especificidade para grudar no osso. E quando ela gruda no osso, ela libera uma dose de radiação importante contra o tumor. E a droga aprovada no nosso meio é uma droga chamada Radium-223, ou Xofigo. Ela foi usada e é usada como rotina no câncer de próstata, metastático, que já falhou linhas hormonais, e num grande estudo comparativo, essa droga foi associada a menores complicações ósseas
e também ao aumento da sobrevida dos pacientes. Então, diferente, por exemplo, do ácido zoledrônico e também do denosumab, que tem uma participação maior em evitar complicações, essa droga, que até hoje só foi aprovada para câncer de próstata, também foi associada, além de menores complicações, a maior sobrevida global. Portanto, os pacientes hoje têm uma série de armas contra a metástase óssea. Armas, primeiro, contra o câncer, armas que são localizadas contra as complicações, como, por exemplo, a radioterapia e, eventualmente, a cirurgia, e armas que promovem uma maior força nos ossos, uma maior robustez, maior defesa dos ossos, como o denosumab e o ácido zoledrônico, e, por último, as armas que também aumentam sobrevida de uma forma sistêmica, que são, por exemplo, o que incluem o rádio 223.